Olá, bom dia a todos os nossos coordenadores, coordenadoras, gestores e gestoras e demais servidoras. Sejam muito bem-vindos, primeiramente ao ano de 2019. Estamos aqui em nome da Secretaria Estadual de Educação e Qualidade do Ensino, através do Departamento de Gestão de Pessoas e Gerência de Lotação, para iniciarmos as nossas instruções para a lotação que se inicia a partir de hoje para o ano letivo de 2019. Esperamos contar com a participação de todos. Vamos apresentar um roteiro inicialmente. Teremos um tempo de transmissão de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos e mais 10 minutos para que possamos interagir através do nosso chat. Portanto, fiquem à vontade para participar, tirar suas dúvidas e, a partir de agora, iniciarmos a lotação. Meu nome é Dário Pinheiro, estou à frente da Gerência de Lotação e tenho comigo... Jane Lúcia, analista da Gerência. Nós estamos aqui para conversarmos, vou repetir mais uma vez, sobre os procedimentos lotacionais para o ano de 2019. Inicialmente, vamos ver quais assuntos nós trataremos hoje referente às orientações DGP-GLOT para o ano de 2019. Vamos ver o nosso roteiro para hoje? Inicialmente, nós trataremos de distribuição de carga horária. Depois, alocação de professores em carga horária. Lotação de demais servidores. Lotação de servidores excedentes. Resposta às solicitações de remoção. Afastamento de servidores. Preenchimento de cargas vagas. Solicitação de regime complementar e designação. Posse de servidores concursados e redução de carga horária. Inicialmente, são esses os itens que nós iremos dividir em dois blocos e que iniciaremos a partir de agora. Vamos iniciar, então, com a distribuição de carga horária. Vamos lá, Jane? Ok, então, vamos lá, professores, diretores de escola, coordenadores, nossos colaboradores. Nós temos uma tabela que ela já é de conhecimento de todos desde 2016, com a inclusão de um tempo-aula de 50 minutos destinado às escolas que trabalham com PROET. Então, o que nós temos aí? Número de aulas a serem distribuídas, dependendo do tempo que a escola utiliza. Se ela tem um tempo regular de 48 minutos, aqueles tempos normais que a gente chama os regulares, se ela tem 50 minutos, as escolas de tempo integral PROET, as escolas de 60 minutos, que são as demais escolas que atuam com tempo integral, e as séries iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. Tá? Então, com as séries iniciais do ensino fundamental, nós temos 13 aulas de 60 minutos, porque o tempo ciclo 60 minutos, com 7 tempos destinados ao HTP do professor. 13, 7, 20 tempos na escola. Para as séries iniciais do ensino fundamental, nas escolas de tempo integral, elas são 26 aulas e 14 tempos destinados ao HTP do professor. Tá? Nas séries finais do ensino fundamental, ensino médio, PROET e EJA, que atuam com 50 minutos, são 31 aulas e 14 tempos destinados ao HTP. Nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, que trabalham com tempo integral, 26 aulas em regência de classe e 14 de HTP. Nós temos uma lei, que é a 241 de 2015, que ela trata da distribuição de carga horária para o servidor, no caso o professor, que ele é contemplado, né, com a lei, que é a redução de carga horária. São os professores que cuidam de filhos ou algum dependente com necessidades especiais, ou se ele é um servidor, um professor que tem a necessidade especial. Então, ele é agraciado com a lei. Nas escolas que têm 48 minutos, ele tem 8 tempos em sala de aula. Nos 50 minutos, 8 tempos, 60 minutos, 7. Isso, eu estou falando nessa lei específica, é por turno, tá? Para o HTP do professor, com 48 minutos, ele fica com 4. Então, 8 tempos em sala de aula e 4 de HTP, 12 tempos na escola, tá bom?
Para 50 minutos, 4 tempos também, soma 12 tempos na escola. Para 60 minutos, 3, soma 10 aulas, tá bom? 10 tempos na escola, tá? Então, Jane, nós deveríamos chamar a atenção dos nossos gestores para deixar bem claro que nas escolas estaduais nós temos escolas com distribuição de cargas horárias diferenciadas, ou seja, a hora-aula, ela existe 3 modos. Vamos repetir? Temos escolas com 48 minutos, temos escolas com 50 minutos e temos escolas com 60 minutos. É importante que o gestor saiba exatamente qual é a duração do tempo-aula, da hora-aula da sua escola para distribuir a carga horária do seu professor. E, ao final disso, nós temos também uma novidade que já começou em 2018 e com certeza vai avançar em 2019, que é a Lei 241 de 2015, que trata daqueles professores que, por força da lei, né, têm uma redução de carga horária. Por vários motivos. Esses professores nós vamos tratar mais à frente, mais especificamente dessa redução, mas é importante que ao distribuir, repetindo, o gestor tenha bem claro o tempo máximo de regência e o tempo máximo de HTP para os professores, de acordo com o tempo aula da sua escola. Aí nós queremos frisar as escolas. Você pode me ajudar, Jane? Sim. Vamos lá, qual é a primeira? Nós temos as escolas que atuam com a educação especial. Para 241, todas as escolas do Estado, inclusive as coordenadorias. Se você tem um servidor que ele entrou com um recurso, a gente vai falar isso como é que faz lá na frente, se ele tem o direito, ele vai trabalhar 10 horas. Ele tem uma redução de jornada semanal, são na verdade 2 horas dia. Soma os 5 dias, 10 horas semanal e tem essa redução. Então, essa distribuição de carga horária, o tempo-aula, o HTP que a gente fala, ele já foi pensado e tudo soma 10 horas. Tá? Para o tempo regular de 48 minutos, soma 9,48, alguma coisa assim, mas a gente não está ultrapassando nenhum minuto das 10 horas, tá bom? Então, estão sendo contemplados, a gente tem assim, muito cuidado para essa distribuição. Todas as escolas que possuem servidor com a necessidade especial, tá bom? E esse cuidado também é levado para os professores, né, regulares, dependendo aí do nível e da modalidade de ensino que ele desenvolve, quando se distribui a hora-aula, se é 48, 50 ou 60, sempre respeitando a HTP do professor. É muito importante isso para não trazer problema para nós, nem para o professor também, porque se ele fica com uma carga menor, nós temos que compensar. Se ele fica com uma carga maior, isso seria indevido. Então, isso tudo deve ser muito bem pensado na hora que você, gestor, você, gestora, está fazendo a distribuição da carga horária dos nossos professores, né? E depois que fizer essa distribuição da carga horária, isso é feito aonde mesmo, Jane? Ele é feito diretamente no sistema SIUS, que já é de conhecimento de todos, pela plataforma CIGEAN, usando o comando distrib, que nós vamos passar esse passo a passo de como distribuir a carga horária, quais os comandos que serão utilizados, porque a gente sabe também que tem gestores novos, né, nesse trabalho. E nós vamos passar por e-mail às coordenadorias, para o e-mail das coordenadorias, e eles repassarão para os diretores de escolas. Então, feito pelo comando distrib, vai fechar a distribuição de carga horária. Se tudo estiver em conformidade, ele vai poder colocar os professores que já estão copiados, que estavam trabalhando com ele até o final de 2018, e vai conseguir colocar em carga horária. Fechou, tudo bonitinho, está atendendo a habilitação, que a gente vai falar mais na frente, está atendendo todos os critérios, a gerência de lotação valida essa carga horária, e aí a gente vai poder atender professores excedentes, vai poder atender remoções, se houver carga vaga na escola dentro das habilitações, tá bom? Então, eu gostaria de só pedir a tela anterior para chamar a atenção que faltou na tabela anterior. Isso, essa daí. Lá na 4ª linha tem séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Faltou colocar aí para 48 minutos, que são 16 aulas, em regência de classe, e o HTP de 9 tempos aula, tá bom? Então, ele soma na escola 25 tempos semanal,
tá bom? Faltou colocar aí, mas vocês já colocam e a gente repassa essa tabela para vocês também, que ela já está na nossa instrução normativa, aguardando uma publicação, mas ela já está pronta, mas ela vai passar por uma nova análise, tá? Com a nova equipe, e aí sim publicaremos e será repassada a todos, tá bom? Aos nossos gestores, nós queremos lembrar mais uma vez que essa distribuição da carga horária, de acordo com esse quadro que foi apresentado para vocês, ele é feito todo no Sistema Integrado de Lotação de Servidores. Como a Jane falou agora há pouco, no SIUS, ele já está todo parametrizado, todo preparado para receber essa distribuição que vocês, senhores e senhoras gestoras, irão fazer no sistema a partir de agora. Pois bem, feito essa distribuição da carga horária, como nós falamos agora há pouco, por componente curricular, respeitando a modalidade de ensino da escola, o tempo-aula de cada escola, nós vamos partir agora para a alocação dos professores. Primeiro, nós vamos distribuir as cargas horárias. Essas cargas horárias, ao serem distribuídas, elas passarão pela análise da gerência de lotação com o analista responsável pelo seu município ou pela sua escola. E após a validação desta carga horária, nós iremos para o segundo passo, né, que é a alocação dos professores. Quando eu coloco português, matemática, história, geografia, todos esses componentes distribuídos lá no SIUS, de acordo com a quantidade de horas-aula e respeitando o HTP daquele professor, nós iremos então colocar quais serão os professores que são os responsáveis em ministrar aquela carga horária para o ano de 2019. Isso só poderá ser feito após a validação da gerência de lotação. E o próximo passo agora, após a distribuição da carga horária, é a alocação do professor, que também é feita no SIUS. Tá. Bom, então, só tentando finalizar esse pedaço aí. Distribuição de carga horária, de acordo com aquele quantitativo de aulas da tabela exibida anteriormente. Ela é responsabilidade do gestor da escola, só quem tem o comando para distribuição no perfil é o diretor da escola, e ele vai distribuir inicialmente por componente curricular. Então, dentro daquele quantitativo, ele vai distribuir toda a língua portuguesa, matemática, história, geografia, tudo bonitinho. Quando ele completar aquelas pontas de carga que inevitavelmente vão sobrar, você vai montar isolada mesmo. Sobraram 3 aulas de história, deixa 3 aulas de história. Sobraram 3 aulas de geografia, posso juntar? Não, no momento não. Nós vamos manter os componentes curriculares distribuídos com as pontas que sobraram. Nada de fazer 6 pontas de geografia, 3 aulas de geografia na outra carga, não. É montar o máximo até chegar naquele quantitativo, tá bom? Por quê? Porque futuramente a gente vai precisar dessas pontas para compartilhar com outra escola, que se um professor precisar complementar a jornada, que a gente também vai falar isso futuramente, né, daqui a pouco, se precisar, a gente vai juntar com esse professor. Então, no momento, a gente não vai construir cargas mistas com os componentes afins, porque nós estamos iniciando esse planejamento, tá bom? Distribuiu a carga horária, ele fechou, alocou os professores conforme sua habilitação, aqueles que já foram copiados, ele só vai conseguir colocar na carga o professor que já trabalhava com ele no ano passado. Aí, o que eu peço para vocês nesse momento? Toda a lotação já foi feita ontem, toda a cópia do ano passado já copiou para 2019. Professores efetivos já estão lá. Professores afastados de licença médica, maternidade, licença especial também foram copiados. Mas olha, ele ainda está de licença, a professora ainda está de licença maternidade. Não vou colocar na carga. Não, senhor, ela vai colocar sim na carga. E você, quando iniciar o ano letivo, coordenadoria e diretor vão pedir uma designação para o lugar dela, caso ainda esteja no período, tá? Então, a alocação do professor, ele obedece exclusivamente à habilitação, e depois, quando a gente não tiver mais professores habilitados para o conteúdo, para o componente ministrado lá da carga, a gente vai trabalhar com as habilidades, tá bom, professores? Principalmente no interior, que a gente tem a carência de profissionais especialistas. Bom,
Aí, terminando essa parte de alocação dos professores que foram copiados e que não são readaptados na carga horária, a gente vai passar para a lotação dos servidores. Na verdade, tem a alocação dos professores, que é na tela anterior, que eu pediria que nós reforçássemos mais um pouco, porque é justamente naquela alocação, exatamente. Então, nessa tela, a alocação de professores é justamente tudo isso que nós falamos, repetimos com muito cuidado na hora de distribuir a carga horária por componente curricular, mais uma vez, para vocês não juntarem aqueles componentes que são de áreas afins, deixar história só com história, geografia só com geografia, matemática só com matemática. Ah, mas o professor tem habilidade, eu vou juntar agora. Não, nesse momento você não junta. Vamos alocar os professores e ver, porque isso pode gerar um compartilhamento de cargas horárias que nós falaremos mais à frente. Perfeito. Então, distribuímos a carga horária. O que nós vamos fazer agora? Alocar os professores em carga horária. É a alocação de professores em carga horária. Vamos lá, nossa tela anterior? Isso. O gestor de cada escola é responsável pela alocação inicial dos professores nas cargas distribuídas. Exatamente, aquelas cargas validadas, o gestor, a gestora, vai alocar os professores que foram copiados de 2018 para 2019. Ah, mas ele estava de licença médica, como a Jane falou agora há pouco. Ele estava afastado por algum motivo, mas ele é professor daquela escola. Ele inicia o ano lotado na carga e, posteriormente, o gestor vai providenciar a substituição junto com a sua coordenadoria, né? Lembrando que deve-se considerar a jornada semanal do professor, que é composta de 2/3 de regência de classe e 1/3 destinada a atividades pedagógicas. É a nossa HTP, que deve ser cumprida em ambiente escolar ou conforme interesse da SEDUC. Isso já está previsto na Lei 3.951 de 2013 e também na Lei 1.778 de 87, no seu artigo 59. Feito isso, distribuímos todas as cargas, Jane, alocamos todos os professores, mas teve um professor que ficou sem carga por algum motivo, porque diminuiu a turma da escola, porque não sei o que aconteceu, não teve uma carga para aquele professor ou professora. Como é que eu chamo esse professor? Bom, esse professor ele é excedente na escola, porque não possui uma carga horária ou uma função para ele atribuída. Isso é para qualquer servidor na escola. Especificamente para o professor, eu não tenho carga horária para ele. No caso dos demais servidores, porque ele ultrapassou o quantitativo de servidores nas funções, que também nós vamos falar mais à frente. Então, ele somente passará essa condição de excedente se isso acontecer. Houve uma redução de turmas na escola, ou o turno foi extinto, não tem turmas para aquele horário. Então, aqueles professores são excedentes. Nesses casos, os professores são tratados prioritariamente para o atendimento em outra escola. Tá, gente? Tem uma prioridade de atendimento. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão dos excedentes, que tem uma novidade para as coordenadorias com relação a eles. E nós queremos o seguinte: eu não quero esse servidor na escola, eu não quero esse professor porque ele falta muito, porque ele não preencheu o diário dele corretamente, porque ele não fez atividade. Isso não é motivo, no momento, para ele ser um excedente na escola, tá bom? Ele só é excedente se não houver carga horária ou uma função para atribuída a ele, tá bom? Depois a gente trata esses casos de irregularidade no ambiente dele de trabalho, tá bom? Então vamos ler o que diz a nossa cartela sobre excedentes, lotação de servidores excedentes. O servidor somente passará a condição de excedente. Quando nós falamos servidor, é professor ou qualquer outro servidor do quadro técnico administrativo, nos casos de extinção ou redução de turma ou turno, somente após o atendimento dos itens 1 a 5 do artigo 3º da nossa instrução normativa.
Aí é que está o detalhe. O suporte ao DGP das coordenadorias distritais e regionais terão o comando específico para alotar os servidores e professores excedentes em cargas vagas dentro das suas coordenadorias, em um período determinado pela GELOT. Aquela escola teve professor excedente, aquela escola teve servidor excedente. Onde ele será lotado? Através das coordenadorias, por um comando específico liberado pela gerência de lotação, por um período também determinado. Lembrando que ele só fica excedente se não houver carga para ele, seja ele professor ou outro servidor. Então, mais alguma coisa? Vamos dar continuidade? Tá, só lembrando, o comando é aloca, o nome do comando é aloca. Hoje ele não está disponível ao perfil do suporte ao DGP. E o que eu pediria nesse momento? Que as coordenadorias nos repassassem quem é o suporte da sua coordenadoria ao nosso DGP. A gente sabe que aconteceram algumas mudanças, então a gente trata com as pessoas e às vezes aquelas pessoas não têm o perfil no CIGEAM. Eu preciso que seja repassado o nome completo da pessoa com a matrícula. Passa para janetorres@seduc.net ou então passa para o analista de lotação responsável pelo seu município ou coordenadoria distrital. Eles vão me repassar, isso tem que ser hoje, para poder eu pedir da Prodan que seja atribuído, incluído ao perfil dele, tá bom? E aí sim, o que vai acontecer? O professor excedente, vamos falar do professor específico. O professor excedente chegou na coordenadoria, vamos chegar primeiro com vocês, e vocês vão fazer a alocação dele naquela carga vaga. Não será permitido, esse comando está bem preparado, que você vá retirar alguém que já esteja lotado, não vai. Ele é exclusivamente para carga vaga. Tá? Então, e outro, coordenadoria, você só vai poder lotar dentro da sua coordenadoria. Eu estou na coordenadoria 1, mas eu quero pegar uma vaga para o meu professor lá na coordenadoria 6. Não, ele só vai poder fazer a alocação dentro da sua coordenadoria. Qualquer turno? Qualquer turno, tá bom? Se ele vai ser passado para outra coordenadoria, vamos fazer como a gente sempre fez? Faz um documento para a outra coordenadoria, dizendo que disponibiliza o professor, o servidor, para que ele seja lotado de acordo com as necessidades da outra coordenadoria, assina, faz ele assinar também, tomando ciência, para que a gente tenha uma precaução, para que esse servidor depois não chegue na secretaria ou procure um órgão fiscalizador, entre com um processo para a gente responder, dizendo que ele não sabia e que ele foi jogado, que é o termo que eles gostam de usar. Não é isso, vamos nos prevenir, vamos fazer um trabalho correto, ele tem que tomar ciência, ele pediu, faz ele tomar ciência e aí você disponibiliza para outra coordenadoria. Aí, nesse caso, para outra coordenadoria tem que passar pela gerência de lotação a comunicação, tá bom? Senão ele não vai conseguir alocar, tá? E também o período vai ser de uns 3 dias ou 4 no máximo para esse atendimento e ele é posterior à validação das escolas, tá bom? Por quê? Porque eu não posso disponibilizar o perfil ainda quando a gente ainda está planejando. Então, eu preciso primeiro trabalhar com os nossos copiados e depois é que a carga é disponibilizada para os excedentes, tá bom? Então, lotados os professores que vão para a regência, que vão ficar na escola, se porventura ficou algum professor excedente, nós temos outro grupo de professores que também merecem atenção especial na lotação. São os professores readaptados. Esses professores ou demais servidores que se encontram nessa situação de readaptação, seja ela temporária ou definitiva, devidamente amparado por um laudo médico da Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas, eles também têm que ter cuidado com a sua lotação. Vejam aí no quadro a seguir qual é a lotação no caso do professor, do pedagogo, que se encontra em situação de readaptação. Vamos lá. Na primeira coluna nós temos o cargo professor. Depois temos na segunda linha pedagogo. E na terceira linha grupo de apoio específico. Os professores, qual a função que ele pode exercer na escola quando ele se encontra na situação de readaptado? Ele pode ser apoio pedagógico, auxiliar de biblioteca, ambiente extraclasse ou secretário de escola. Vejam bem, secretário de escola.
E o pedagogo, Jane, onde ele pode atuar dentro da escola quando ele é readaptado? Em qualquer ambiente extraclasse, pode ser um auxiliar de biblioteca, secretário de escola também. Lembrando que o ambiente extraclasse, ele é todo aquele ambiente de mídias, laboratório de informática, laboratório de ciências, ele trabalha na biblioteca, ele é não usamos mais a questão inspetor, mas ele é um coordenador, toda aquela parte pedagógica que atua fora do ambiente de sala de aula, desde que seja pedagógico, é um ambiente extraclasse para ele, tá bom? Então ele pode atuar aí. E dentro da instrução normativa também ela vem especificando todos os ambientes extraclasses considerados por nós, tá bom? O grupo de apoio específico, professor Dário, todos os servidores, merendeiros, serviços gerais, bibliotecário, ele se passou pelo processo de readaptação, ele pode atuar em qualquer uma dessas funções. Auxiliar de secretaria, auxiliar de cozinha, porteiro, servente, secretário de escola. Mas assim, qual é o detalhe para todas essas funções de um readaptado na escola? Nós vamos falar mais à frente também que as escolas possuem uma estrutura pedagógica organizada. E ela tem um quantitativo também estabelecido. Então, eu não posso colocar um apoio pedagógico, por exemplo, numa escola que eu já tenho um pedagogo de cargo lotado naquele horário. Se ela não tem essa necessidade, e ele só pode ser apoio pedagógico, exemplo, olha, eu não tenho condições de atuar na biblioteca. Tá, mas eu tenho necessidade na biblioteca e eu já tenho pedagogo, eu quero ser apoio pedagógico, então ele será remanejado. Mas esse processo de remanejamento para outra escola onde ele vai atuar na função, ela é um trabalho conjunto entre a gerência de lotação e a coordenadoria. A coordenadoria é quem sabe primeiramente onde tem a necessidade. Passa para a gerência de lotação e aí o remanejo é feito. Tá? Lembrando que tudo isso aqui, gente, não é feito sozinho. A gerência de lotação, ela tem essa parte de administrar, mas as coordenadorias são os nossos apoios de verdade, por isso nós temos uma pessoa que nos ajuda lá, que a gente chama de suporte, carinhosamente, tá bom? Lembrando que as escolas têm sim esse quantitativo que é respeitado pela gerência de lotação, ou seja, eu não posso ter um número excedente também de servidores, seja eles readaptados ou não, no espaço escolar, porque isso pode causar prejuízo a outras escolas. É responsabilidade da gerência de lotação fazer a melhor distribuição de servidores para atender a todas as nossas escolas, sejam eles readaptados ou não, professores, pedagogos ou quadro de apoio à educação. Assim como as coordenadorias distritais ou regionais também possuem uma estrutura. O que significa isso? Também elas têm um quantitativo de acordo com as escolas que elas atendem naquela coordenadoria. No quadro a seguir, nós fizemos uma breve apresentação da lotação de servidores nas coordenadorias regionais. Vamos ler com bastante cuidado esse quadro? Bom, então nós temos um coordenador regional, função atribuída pelo secretário de Estado, um coordenador administrativo, também um para cada coordenadoria, também atribuída essa função pelo secretário, um assistente social, um nutricionista e um psicólogo. Nem todas as coordenadorias regionais possuem o servidor, né, na função, o cargo, mas a gente já deixa uma abertura para que essa coordenadoria regional venha a receber futuramente esse profissional. Bom, nós fizemos uma equiparação com as coordenadorias distritais. As coordenadorias regionais não possuem uma estrutura organizacional, um organograma como os distritais, mas a gente sabe da necessidade, vocês pedem todos os anos e a gente resolveu contemplar nesse momento, mas só um detalhe, ela ainda não tem uma aprovação, porque, como eu falei, a instrução normativa ainda não está publicada, tá bom? Mas a gente colocou uma possibilidade. Um supervisor de merenda escolar para o município, quando ela possuir 10 escolas. A cada 10 escolas eu trago um supervisor de merenda escolar, tá bom? Supervisor de programas e projetos e programas educacionais, 1. Supervisor das séries iniciais, a cada 10 turmas formadas por turno. Então, se você tem 10 turmas, você tem 2 escolas, você tem 10 turmas, você tem direito a um supervisor
por horário, tá? Supervisor das séries finais, 1 também a cada 10 turmas formadas por turno. Supervisor do ensino médio, 1 também a cada 10 turmas formadas por turno, tá bom? Coordenador de educação física, 1 para a coordenadoria do município. Coordenador do ensino mediado por tecnologias, 1 também a partir de 7 salas de aula. Então, se você tem menos que 7, a gente não libera o coordenador do mediado. Mas a partir de 7 aulas, eu tenho direito a 1. A partir de 7, pode ter 100 salas, mas tem direito a 1 coordenador do mediado, tá? Não é a cada, não. Então, a partir de 7 salas de aula, eu tenho direito a 1 coordenador do ensino mediado, tá bom? 1 suporte ao DGP, 2 auxiliares de serviços gerais e 1 assistente técnico para a coordenadoria. Isso a gente está colocando uma possibilidade de lotar, mas a gente pede nesse momento que vocês tenham o carinho especial para preencher esse quadro após o preenchimento das cargas vagas. Não retirem um professor da sala de aula para que ele venha a suprir essa necessidade da coordenadoria regional, se você não tem ninguém para colocar no lugar. Se nós não temos um servidor excedente, se nós não temos nenhum professor que solicitou remoção para cobrir aquela vaga. A prioridade, como sempre, é a sala de aula, tá bom? Então, nós vamos priorizar a sala e só depois que a gente tiver alguém para substituir é que a gente vai colocar aquela que você está precisando. A gente sabe da necessidade também de vocês, mas é um pouco delicada essa situação, tá bom? Além das estruturas das escolas, né, e da coordenadoria distrital ou regional que nós acabamos de apresentar, existem algumas escolas que possuem programas específicos e essas escolas também possuem uma estrutura muito própria. E essa estrutura nós vamos apresentar a vocês no próximo quadro, que vai tratar de acordo com cada escola, o quantitativo de servidores que deve atender. Vejam aí, estrutura organizacional das escolas que funcionam em turnos regulares e atendem alunos do ensino fundamental e ou médio. Vejam bem, são escolas em turnos regulares. Nessas escolas, nós temos funções específicas que, atendidas às regências de classe, como falamos agora há pouco, nós temos um professor para o ambiente de mídia, aliás, 2 professores, né, à escolha do turno do gestor, né, um presidente da PMC e um coordenador do programa Mais Educação, no caso, somente para o ensino fundamental. E também este terceiro aí depende de aprovação do DEP. Este quadro que nós estamos fazendo são para as escolas de ensino regular. Observem aí na coluna observação que tem o detalhamento de como será feita essa escolha, né, do professor ou do servidor, no caso professor, que vai atuar nesses espaços extra-classe. No ambiente de mídias, são quantitativos de 2, o gestor escolhe os turnos com maior necessidade após o parecer favorável do departamento responsável. O ambiente de mídias, desde 2018 e continuará em 2019, a ter um projeto aprovado pelo nosso Departamento de Políticas e Programas Educacionais. Após essa aprovação, é que o professor poderá atuar. Portanto, gestores, fiquem atentos para enviar o seu projeto do ambiente de mídias para o nosso DEP. O professor da PMC, que vai ser o presidente, é apenas um, né? E ele vai atuar num turno ou no outro com uma carga horária entre 6 e 10 horas aula. Na escola em que atuem em tempo integral, a carga horária será entre 12 e 20 aulas. No programa Mais Educação, também vai depender, né, da nossa divulgação do DEP, do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, das escolas que estão credenciadas pelo MEC para participarem do programa. Mas antes de darmos continuidade às nossas orientações para a lotação de servidores no ano de 2019, vamos conhecer a nossa diretora de departamento. Vamos apresentar a todos vocês a professora Zuila Holanda. Eu quero passar
a mensagem desse governo e do secretário Luiz Castro, que é muito sensível. O secretário Luiz Castro, ele é professor, e ele tem um olhar muito sensível para a categoria, para a classe. Ele pensa muito na valorização do servidor, ele vai viabilizar o que for possível para a valorização do professor, para a integração, para a humanização e a acessibilidade, a integração conosco. E o problema que vocês tiverem, é preciso que vocês nos informem. Tem que chegar até nós, porque senão nós não vamos saber que o problema existe. Certamente, se você está sentindo alguma dificuldade, você tem como passar essa dificuldade para o professor Dário, ou mesmo diretamente para mim, Zuíla, e eu levarei até o secretário, para que ele tome conhecimento e resolva da melhor forma possível, porque, na visão dele, e é a nossa também, o aluno é a prioridade, tem que estar bem atendido, nós trabalhamos para ele, para a comunidade. E nós queremos as pessoas motivadas, satisfeitas e que apresentem um bom resultado. Quero dar assim, as boas-vindas do novo ano, e a nova gestão pretende que a gente tenha mesmo mais integração. A palavra-chave é integração, humanização e valorização do professor, para que isso seja refletido na sala de aula. E o aluno possa sentir isso. O aluno, a família do aluno, possa ter esse retorno. E perceber que a gente está trabalhando em prol dessa mudança positiva, que inicia-se a partir desse ano letivo. Obrigada. Professora, muito obrigado pelas palavras. Tenho certeza que a gerência de lotação está, digamos, se colocando à disposição de todo o DGP, de todos os servidores, na promoção dessa integração e valorização dos nossos servidores, e é por isso que nós estamos aqui dividindo essas informações com todos os nossos colegas gestores, coordenadores e demais servidores que nos assistem nesse momento, para iniciarmos essa gestão da melhor forma possível. E muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço. E saibam que é uma realidade. Vocês realmente podem nos procurar, a acessibilidade, é a palavra, através do Dário. A gente quer saber qual a dificuldade que está havendo. E, às vezes, é uma dificuldade tão boba que pode ser resolvida. Então, quero só reiterar a boa intenção do governo, no sentido de vocês ficarem satisfeitos, o mais satisfeitos possíveis, para que isso seja refletido no aluno, como eu já falei. Obrigada. Obrigada, Dário. Obrigada, senhora professora. Então, gente, vamos dar continuidade às nossas orientações da instrução normativa, das lotações da lotação para o ano de 2019. Vamos aí, eu e a professora Jane, vamos dar continuidade a essas orientações e vamos falar agora, continuando aí com a estrutura organizacional das escolas, de acordo com as modalidades. Na tela anterior, nós falávamos da estrutura organizacional das escolas que funcionam em turnos regulares. E agora, nós vamos falar de outras estruturas, de outras escolas. Por exemplo, a estrutura organizacional das escolas que funcionam em tempo integral. Vejam bem, falamos agora há pouco das escolas de tempo regular, manhã, tarde ou noite. E agora vamos apresentar a estrutura das escolas em tempo integral e que atendem os anos finais do ensino fundamental
e o ensino médio. Qual é essa estrutura que você, gestor, vai ficar atento para nós atendermos? Vamos lá, Jane? Ok, então, nas escolas que funcionam em tempo integral, nós temos um professor para o ambiente de mídias, que também segue o mesmo critério da regular. Ele tem que apresentar um projeto, esse projeto precisa ser aprovado pelo DEP e somente após essa aprovação que a gente vai fazer a alocação desse professor. Lembrando, ambiente extraclasse, o diretor já pode deixar distribuído naquele momento inicial, tá bom? Agora, a contemplação desse ambiente só após o parecer favorável. Um coordenador da área de ciências da natureza e matemática, um coordenador da área de ciências humanas, um coordenador da área de linguagens, todos eles com 40 horas. Um coordenador pedagógico com habilitação em pedagogia, e ele tem que ter 40 horas, e você só tem direito ao coordenador pedagógico se a escola não possui um pedagogo de cargo. Então, não tem pedagogo, ele é o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico pode ter apoio? Não. O coordenador pedagógico ele já faz a função do pedagogo, tá bom? Também 40 horas. O coordenador da educação física e esse coordenador, essa função ela é exclusiva das escolas de tempo integral, que são SETs. Tá? A escola que possui na sua estrutura, na física, a piscina. Então, é quando ele tem um coordenador da educação física. Se ela é somente um ET, aquelas escolas adaptadas não têm direito a esse coordenador, tá bom? Um coordenador da parte flexível, são as escolas que trabalham com o PROET, e as escolas bilíngue, espanhol e língua inglesa, tá bom? Tem direito a esse coordenador da parte flexível. E o professor para atividade recreativa. O professor da atividade recreativa, ele é lotado somente como regime complementar para professores efetivos. A gente vai falar desse critério lá na frente. São somente 10 horas pagas a ele na forma de regime complementar e ele atua exclusivamente naquele horário do intervalo entre o turno da manhã e o turno da tarde. Tá? Então, a gente dá direito a ele, no caso das escolas de ensino fundamental e ensino médio, 6º ao 9º e ensino médio, a cada 3 turmas, um professor da atividade recreativa, tá bom? Ok, próxima tela. Então, depois de lotado todos os nossos professores, né, todos em regência, e se nós conseguirmos lotar também os nossos professores que estão nas atividades extraclasse de acordo com a modalidade de ensino, seja ela regular ou em tempo integral, aí há também que nós lotamos todos os nossos excedentes, caso eles ocorram, né, naquela situação em que a escola diminuiu um turno ou que diminuiu turmas e aquele professor ficou sem carga, ele ficou excedente, vejam bem, ele vai ser lotado pela coordenadoria, num comando específico que será disponibilizado para o nosso suporte de DGP no momento específico. Isso será disponibilizado num período determinado para que o suporte de DGP lote esses professores excedentes na sua coordenadoria, naquelas cargas que estão vagas, caso do professor excedente. Perfeito, já fizemos tudo isso. Mas aí temos outra situação dentro da lotação que vai exigir uma atenção especial. É a remoção. Sim, são aqueles professores que, dentro do Sistema Integrado de Lotação, dentro do CIUS, solicitaram a remoção de uma escola para outra, de um município para outro, dentro da mesma coordenadoria distrital ou regional. Esse servidor tem o direito, seja ele professor, do quadro de apoio à educação, todos eles têm direito. Depois de lotados os excedentes, é que nós iremos abrir o sistema e atender a lista de remoção. A remoção ela é de responsabilidade dos analistas da GELOT. Exatamente. Quem fará essa lotação e verá a lista de solicitação de remoção são os analistas de lotação. Isso após a validação da carga horária e a lotação de todos os servidores excedentes.
deixando bem claro que o deferimento somente vai acontecer se existir carga vaga. O professor que solicita a remoção, inicialmente, ele é lotado. Primeiramente, ele é alocado na sua escola de origem. Depois que isso é feito, aí sim que nós iremos tentar atender aquela solicitação caso exista carga vaga para onde ele solicitou. E isso quem vai fazer são os analistas da gerência de lotação. E nós faremos o possível também para comunicar aos nossos servidores que solicitaram remoção do seu deferimento ou indeferimento. E como poderá ser feita essa comunicação? Através do próprio sistema, na sua escola de origem ou em qualquer escola para o gestor ou secretário de escola, através do comando Colossé, confirmar se foi deferido ou não aquela solicitação. É isso mesmo, Jane? Sim, professor, é assim mesmo, falou corretamente. Com relação a essa situação, o professor falou, e realmente temos que lembrar bem, que mesmo que ele tenha solicitado remoção, ele permanece lotado e alocado em carga horária caso seja professor. Ele não perde a vaga ainda, porque ele apenas solicitou a remoção. Caso não seja atendido, ele não perde a vaga na escola de origem. Tá? Ele solicitou remoção, já vou tirar ele da carga que eu tenho outro para lotar. Não, tá bom? Primeiro ele vai ser atendido, se houver a vaga, aí sim, automaticamente ao responder no sistema, quando o analista coloca assim, que ele foi deferido o pedido, sim, o analista diz o sim, automaticamente ele já sai daquela carga que o diretor tinha atribuído e ele já passa para a nova escola com a carga atribuída ou na função atribuída. Então, o sistema já faz isso, aquela carga dele já passa a ser vaga. Se tiver um excedente na escola, que com habilitação ou na compatibilidade de função, ele vai preencher essa vaga, tá bom? Eu gostaria de voltar 2 telas anteriores, por favor, porque essa daí nós falamos do ensino do final. Mas essa daqui são as séries iniciais, não foi falada. Eu gostaria dessa tela, por favor, porque são as escolas de tempo integral que atendem ao ciclo. Nós temos essa distribuição. Um coordenador pedagógico de 40 horas, pedagogia ou normal superior é a exigência que a gente faz. O ambiente de mídias também após um parecer favorável, 40 horas. E um professor para atividade recreativa. Observem que nós temos diferenças. Era isso que eu queria frisar. Para o ensino médio e para o ensino sexto ao nono, nós temos além os coordenadores de área, o coordenador da parte flexível, né? Mas aqui nas séries iniciais eu só tenho o coordenador pedagógico, ambiente de mídias e atividade recreativa, tá? Então eu não tenho, para primeiro ao quinto, os coordenadores de área. Não há necessidade porque o coordenador pedagógico já atua nessas áreas, tá bom? Então, o mesmo critério. Se eu já tenho pedagogo, eu não vou ter coordenador pedagógico. Essa função só é atribuída quando eu não tenho um pedagogo de cargo ou apoio pedagógico, tá bom? Muito bem, podemos passar. Então, vamos continuar com os nossos servidores, que já excedentes já foram lotados, aqueles que solicitaram remoção também já foram atendidos ou não, porque esse atendimento da remoção solicitada via sistema, ela só se dará caso exista a carga vaga. Mas também temos aqueles servidores que nós falamos no início que eles se encontravam afastados, né? Mediante ato legal, é claro. Esses servidores podem retornar. Existem os servidores que iniciam o ano letivo, tudo direitinho, trabalhando em regência, mas por algum motivo eles precisam se afastar da escola. Isso é o afastamento de servidores, todos eles. E o que nós dissemos? O que está previsto na nossa instrução e na lei? Que todo servidor que necessitar se afastar de suas atividades deverá apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas, na Gerência de Cadastro e Aposentadoria, GCAP, desta SEDUC, o documento comprobatório original expedido pelo órgão competente,
para fins de regularização funcional. É muito importante que o servidor que necessite desse afastamento, que ele esteja amparado legalmente, porque sem esse amparo legal, nós não temos como afastá-lo no sistema. E, mais à frente nós veremos, também não teremos como substituí-lo. Essa é a questão principal. Se eu tenho um professor, por exemplo, que está em regência de classe e que por algum motivo ele necessita de um afastamento, é importante que ele tenha o documento legal que justifique esse afastamento. Por quê? Porque para o lugar desse professor regente, a Secretaria de Educação terá que pagar outro professor. E esse pagamento só pode ser feito se esse afastamento for legal. Eu tenho certeza que os nossos gestores, os nossos coordenadores, têm muito cuidado em permitir esses afastamentos, em atender essas solicitações de afastamento somente mediante ato legal, que é para não prejudicar aquele professor substituto. Isso é muito importante, porque o servidor que se afasta, ele tem o ato legal também que é publicado, dizendo que ele se afastou, para que ele fique devidamente amparado. Por isso, o documento original deve ser entregue à nossa Gerência de Cadastro e Aposentadoria. A GCAP é uma gerência do nosso DGP. Para quê? Para que seja lançado no sistema e visualizado e o nosso servidor afastado fique regularmente afastado e que o DGP possa substituí-lo caso haja necessidade. Mais algum detalhe sobre o afastamento, Jane, que nós poderíamos frisar para os nossos gestores e suporte de DGP? Tá. Foi falado quase tudo realmente, muito importante isso. Com relação ao afastamento do servidor, também é importante, a gente sabe da lentidão com que é expedido o laudo, né? A gente considera. Mas assim, não que a gente vá formalizar a substituição, mas comunique à nossa gerência de que o servidor está afastado. Isso não são só para casos de licenças médicas ou maternidades, mas a licença especial também. A gente sabe que é assinado por aqui, mas ele está afastado ou ele não está afastado no sistema e a gente não tem o conhecimento, o professor permanece alocado em carga ou numa função atribuída e esse servidor já está afastado, a gente não tem como substituir. E só quando já está assim, uma confusão na escola, pela ausência desse profissional, é que a gente toma conhecimento. Então, a gente gostaria assim, olha, tem uma licença médica, tem uma licença maternidade, eu não tenho o laudo da junta médica, eu não tenho o pericial do INSS, no caso dos processos seletivos, eu não tenho isso ainda, mas manda aquele atestado médico, digitaliza, passa para o nosso analista, ele já vai tomar conhecimento de que existe um servidor afastado e quando nós formos questionados, a gente diz, sim, nós temos esse, nós estamos aguardando um laudo, a gente pode conversar com a GERVES, ver o que pode ser feito, de que forma pode ser atribuído esse afastamento, de que forma a gente pode regularizar a situação da escola. A gente não quer aquela confusão que se faz nas escolas pela ausência do profissional, tá bom? É importante demais isso. Vocês sabem que hoje essa lotação, esse afastamento, ele implica inclusive em prejuízos financeiros ao servidor. Às vezes ele é colocado como abandono de cargo, e se a gente não tiver um comunicado, se a gente não tiver um documento dele, ele vai ter um prejuízo, vai ser suspenso o pagamento dele da folha. Então, assim, e ele estava afastado, ele tem um afastamento legal, só que não está legal no sistema para a gente. Então, a gente precisa realmente desse carinho, dessa atenção de vocês com a gente e com o nosso servidor, tá bom? Como nós falamos agora há pouco, né, no início, na fala da nossa diretora, essa comunicação é muito importante entre a escola, né, e os departamentos, no nosso caso específico, a gerência de lotação, para que nós possamos acompanhar e até oferecer, sugerir soluções para os problemas que acontecem no dia a dia, que não deixam com que esse problema, digamos assim, se avolume, que ele cresça e que somente mais tarde
é que vocês venham cobrar uma solução. Como foi falado agora há pouco, e muito bem colocado, servidor se afastou, eu não tenho ainda o documento legal, mas comunica, olha, eu tenho, ele só está com atestado médico, manda para o analista, digitaliza, a nossa gerência de valorização do servidor procurará, junto à Junta Médica do Estado, regularizar esse documento, porque esse servidor que se afasta, ele deixa, digamos assim, um espaço vazio na escola. E esse espaço vazio é um aluno, é uma turma que pode ficar sem atendimento. E é nossa responsabilidade, digamos assim, da SEDUC, através das suas gerências, principalmente a lotação, preencher este espaço legalmente falando. Nós não podemos preencher de qualquer forma. É por isso que esses documentos são necessários para que se comprove o afastamento legal do servidor e do professor, principalmente, porque uma turma vai ficar sem aula. Isso é prejuízo pedagógico. E tenho certeza, nós nos preocupamos muito com isso. E diante dessas cargas vagas, nós temos alguns procedimentos, temos algumas formas de preenchê-las. E é isso que nós vamos ver a seguir, o preenchimento das cargas vagas. Primeiro, elas serão preenchidas através da regularização funcional dos professores excedentes. É de responsabilidade da gerência de lotação que todos os servidores estejam devidamente alocados em seus cargos ou em suas funções. Qualquer servidor, seja ele qual for, ele é muito importante na escola. Por isso, é importante também que se tenha o devido registro desse servidor na gerência de lotação no sistema, para que não somente nós da gerência visualizemos, mas qualquer professor, qualquer gestor, o nosso secretário, os levantamentos, como a gente diz, o servidor não pode ficar voando. E em alguns casos, ele está até em atividade, mas quando se olha lá no sistema, quando se olha na carga, não, esse servidor ele não está lotado. Ele está sim. E por que não nos foi avisado? Algum problema aconteceu. Então é importante essa regularização funcional nesse primeiro momento, principalmente daqueles professores que ficaram excedentes. Outra forma de preencher as cargas vagas é a regularização funcional dos que precisam completar sua jornada semanal. Qual é a nossa jornada semanal? Nós temos professores, principalmente, com 20 horas, 40 horas, em alguns casos, até de 60 horas. E como é que nós fazemos essa complementação quando esse professor não atinge essa carga horária de regência e HTP somente numa escola, Jane? Bom, quando ele não completa, ele não atinge, ele precisa complementar a jornada em outra escola. Então, lembram que eu falei inicialmente da distribuição de carga horária, nas pontas de carga? Beleza, eu tenho 12 aulas nessa escola A de História. E qual é o limite que a gente colocou lá? Ele tem que ter 16 aulas em regência de classe, ele só tem 12. Então, nós vamos procurar uma escola dentro do seu município e aqui na capital, nas coordenadorias, uma naquele horário, preferencialmente, naquele turno dele, e preencher com as 4 aulas restantes. Tá? É permitido, em alguns casos, no caso do ensino fundamental, que fique com 15, porque nós temos estruturas curriculares com carga horária diferenciada, mas o número de aulas são 16, permite-se 15, tá bom? Então, ele vai complementar isso em outra escola, a gente chama de carga compartilhada. Não é o que a gente gostaria de atender ainda, continuo dizendo isso, mas não temos ainda uma outra alternativa para cumprimento de jornada do professor semanal em uma única escola e não temos uma saída também fechada para essas pontas de carga. A saída foi regime complementar, mas como nós temos servidores, professores que precisam complementar, o primeiro atendimento é deles. Tá? 2/3 em regência de classe e 1/3 para o HTP, distribuídas na mesma proporção. Tá? O que ele não cumpre naquela escola A, ele vai cumprir na B.
E aqui um detalhe importante para o compartilhamento. Nós temos um comando no sistema chamado manhodia, que é o horário que vocês, diretores de escola e secretários, vão fazer, que é o horário da escola. Hoje, quando o professor ele é alocado em carga horária, automaticamente aquele horário é atribuído a ele. Tá? Já vai automaticamente, ele vai ter o primeiro tempo da segunda, ele vai ter o terceiro tempo da terça e assim por diante. Por que eu estou frisando isso? Porque como nós temos o diário digital, que eu espero que ele seja implantado a todas as escolas da rede, o que acontece? Quando eu vou alocar o professor na escola B, na segunda escola, naquele mesmo horário, ele dá um conflito. Ele diz que para aquele horário, o dia, o professor já tem uma carga na escola A. Então, a gente precisa ligar para a escola B, dizer, olha, refaz o teu horário aí, porque eu não estou conseguindo que nessa, por exemplo, segundo tempo da segunda-feira, ele já está alocado com matemática na escola A. Por que tu vai dar o segundo tempo da segunda-feira para ele na escola B? Então, esse compartilhamento, a gente pede a colaboração das coordenadorias distritais e regionais para que, quando essas cargas compartilhadas, eles trabalhem em conjunto, diretor com diretor. Já sei que eu vou alocar o professor João, por exemplo, então eu já vou montar o horário na escola B que vai atender o João. Lembrando, compartilhamento ele é feito em dias alternados, tá bom? Ele não pode ser no mesmo dia. Por mais que a escola seja lado a lado, tá? Não pode. Deixa ele toda uma segunda-feira numa escola e toda terça-feira na outra. Montem um horário que não exista conflitos, tá bom? A mesma coisa vale para regime complementar. Eu vou dar o regime complementar para ele na minha escola. Jane, sobraram 5 aulas de matemática. Eu vou dar para ele esse regime complementar. Aquelas 5 aulas das turmas que ele vai receber não pode estar em conflito com as 15 que ele já tem. Tá? Então, isso é importante. É uma situação que, inclusive, impediu da gente dar aditivo para processo seletivo, nos impediu de manter o professor como regime complementar ou designação. E complemento de jornada. Não façam, porque se a gente não tiver compatibilidade no sistema, a gente não vai formalizar, isso não vai gerar o pagamento do servidor, vai dar um prejuízo para ele, tá bom? Não insistam nesse erro. A gente está conversando, está fazendo esse planejamento inicial e a gente espera que realmente isso seja obedecido para não gerar problemas para ninguém, tá bom, professores? Diante dessa realidade do nosso diário eletrônico, é importante que a gente continue preenchendo as cargas vagas. Feito todo o compartilhamento de cargas horárias, lotados nossos professores excedentes, nós ainda temos cargas vagas. Para esse ano, nós teremos a convocação de professores do concurso público para suprir as cargas vagas. Mas, professor, ainda existem cargas vagas. Então, para essas cargas vagas que ainda ficarem, serão alocados os professores não readaptados em atividades extra-classe. Vejam bem, este item é muito importante que se entenda. Se a secretaria tiver que optar por um professor para uma atividade extra-classe e uma turma que esteja sem professor, tenham certeza que a opção será para preencher, para atender a regência de classe. Lembrando que todas as atividades são importantes dentro da escola, mas a nossa prioridade, digamos assim, número 1, é a regência de classe, é o atendimento do nosso aluno. Não podemos esquecer disso. E, no decorrer do ano letivo, a abertura de novas cargas vagas deverá ser acompanhada de justificativa devidamente documentada, encaminhada ao e-mail institucional do analista de lotação na GELOT. Ou seja, qualquer carga vaga que surgir, por algum problema, mesmo que você tenha dúvida, o professor sumiu, o professor desapareceu, ou o professor levou um atestado médico, qualquer dúvida mais que esteja causando a ausência, principalmente do professor regente, comuniquem à nossa gerência de lotação para que nós possamos tomar alguma providência quanto ao preenchimento desta carga vaga e não permitir que o nosso aluno fique sem aula. Outra possibilidade de solicitação de preenchimento das cargas vagas são os regimes complementares e as designações. E aí nós temos diferenças entre regime complementar e designação.
Você poderia explicar para a gente, Jane, o que é regime complementar e designação? Sim, professor Dário. O regime complementar, ele é atribuído a todo professor efetivo, não readaptado, e a jornada semanal dele não vai ultrapassar 60 horas semanais. O regime complementar é destinado às cargas vagas, onde inicialmente eu não tive nenhum professor alocado. Tá? Então a carga é vaga, posso preencher por um regime complementar. Beleza. A designação não. Eu tenho um professor lotado que por algum motivo ele precisou se ausentar da escola, precisou se afastar. É uma licença médica, maternidade especial. Tá? É uma temporária, é um afastamento temporário. Ele tem um início que ele se afastou, mas ele vai retornar naquela data X, que está dizendo no documento. Então, para esse período, a gente vai lotar um professor também efetivo, que não seja readaptado e que também a jornada dele não ultrapasse 60 horas semanais nesta vaga. E aí a gente chama uma designação, é uma substituição de professor, tá bom? E como que nós fazemos quando eu tenho uma carga vaga, eu sou gestor da escola, eu sou o diretor, e lá eu tenho uma carga vaga ou tenho um professor que se afastou temporariamente por algum motivo legal? Como eu posso fazer essa solicitação para a coordenadoria ou para a gerência de lotação? Como é que isso é feito? Bem, então, ele é feito por meio do requerimento. Nós já temos um modelo que já enviamos para as coordenadorias distritais e regionais e nós vamos enviar novamente, junto com o material, o tutorial de distribuição de carga e alocação de professores, nós vamos enviar o modelo novamente. E nesse modelo vem solicitando regime complementar, ele vem solicitando designação, ele vem solicitando que cesse uma portaria. Por quê? Ele começou um regime complementar ou uma designação, mas esse professor que está substituindo, por algum motivo, não pode continuar. Então, coordenadorias são as responsáveis por esse pedido. Tá? Tanto ela pede para atribuir o pagamento, quanto ela pede para que sejam cessados o pagamento. E aqui eu quero abrir um parêntese, mas muito importante. Quando a gente pede para cessar um pagamento, eu estou dizendo a contar de data X. Eu iniciei, o exemplo, o ano letivo dia 15 de fevereiro e eu peço um regime complementar até 31 de dezembro. Mas chegou em maio, o meu professor não pode continuar, eu vou pedir que cesse o efeito. Por exemplo, ele ficou até 30 de maio, até a partir daí eu vou cessar. 1º de junho, exemplo, cesso o regime. O que não pode acontecer, e isso está se tornando até frequente, e eu questiono bastante com relação a isso, é assim, como é que chega junho e você pede para tornar sem efeito aquela portaria? Quando a gente diz tornar sem efeito a portaria, eu estou dizendo que não deve ser pago em nenhum momento. E aí aquele professor vai ter que devolver aos cofres públicos o que ele recebeu indevido. Então, gente, você está aí próximo, como eu falei para vocês, aqui inicialmente. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo primeiro que nós. Se o professor nunca trabalhou e você pediu desde fevereiro, como é que em junho você está pedindo isso? Então, o que é que nós temos que fazer? Ele não trabalhou nenhum dia? Beleza, automaticamente, olha, desconsidera, a gente nem elabora a portaria ou a gente já coloca na próxima que tornou sem efeito. Não fez o pagamento, ele não vai devolver. Agora, se é só para cessar, não, ele trabalhou até aqui, daqui para frente ele não vai mais, então eu vou cessar efeito. Todos esses modelos vão junto. Então tem modelo para cessar, para tornar sem efeito, para solicitar o pagamento de regime e designação, tá bom? E é importante que vocês preencham corretamente. É muito simples, é só preencher. O modelo já está pronto com o nome do servidor, do professor, com a matrícula, com o período, com o motivo do afastamento, seja ele qual for. É só preencher. Essas informações são importantes porque nós vamos lançar no sistema, vamos solicitar a elaboração da portaria para que aquele professor substituto receba corretamente, para que ele não fique dizendo, eu passo 5, 6 meses e não recebo o meu regime, não recebo a minha designação, às vezes porque uma data foi colocada incorreta no documento que foi enviado para a nossa gerência. Então, solicitamos de todos vocês muita atenção e o preenchimento correto. Vamos voltar agora a um ponto que foi colocado no início da nossa conversa de hoje,
que é a redução de carga horária. Como dissemos, é algo que já vem acontecendo com alguma frequência por motivos legais e está devidamente amparado por lei. E este esclarecimento nós devemos passar aos nossos gestores para que eles também compreendam essa necessidade que alguns servidores possuem, que é a redução de carga horária amparada pela Lei 241 de 2015, em seus artigos 107 e 108. Quando o servidor chegar na escola com o laudo médico solicitando essa redução de carga horária, o que o gestor deve fazer? Bom, inicialmente é o próprio servidor quem formaliza esse processo, mas se ele não tiver condições de formalizar junto ao protocolo da secretaria, o gestor pode fazer, a coordenadoria pode fazer. Bom, ele sempre é atribuído por meio de formalização do processo, tá? A gente precisa que seja formalizado junto ao protocolo da SEDUC. Dentro desse processo vem o laudo médico expedido pela Junta Médica do Estado da necessidade especial. E no laudo ele vem informando dessa redução e dizendo justamente essa lei, que ele está amparado nesta lei aí. Bom, eu preciso do laudo. Nós precisamos que seja anexado a cópia da certidão de nascimento do filho ou do dependente que ele atende. E ainda, a cópia do servidor, cópia de RG e CPF do cônjuge ou da outra pessoa que é responsável pelo dependente. Precisa ter tudo isso no processo. Nós estamos formalizando tudo, porque isso é uma necessidade da lei. Então, nós estamos realmente atendendo a essa lei, tá bom? A gente precisa realmente que tudo isso seja passado para nós dentro do processo. Todas essas informações serão repassadas para vocês por e-mail, tá, coordenadorias? Então, por favor, tá voltando alguns e-mails. Rio Preto da Eva, a gente nunca consegue, eu nunca consigo completar o e-mail para vocês, sempre volta. Então, Maraã, limpem a caixa de entrada, por favor, esvaziem um pouco para receber o material enviado. É muito, tá bom? Vamos, então, fechar aqui a nossa fala de hoje e deixar, não esclarecer, mas dizer que o concurso público está em andamento, né, que a Secretaria está cumprindo todos os trâmites legais através da empresa contratada para dar posse aos servidores que são concursados. Essas datas nós não temos nenhuma definição no momento e deixamos aqui para vocês apenas a informação de que isso vai acontecer dentro dos prazos legais que são determinados e isso vai ser previamente definido e informado pela nossa SEDUC através do seu DGP ou outros canais de comunicação. Lembrando que não é nosso objetivo aqui nesse momento esclarecer todas as dúvidas, mesmo porque estamos iniciando agora a lotação de 2019. Teremos aí esse mês de janeiro para distribuirmos as cargas horárias, depois alocarmos nossos professores, nossos servidores, respeitando e cumprindo aí tudo que determina a nossa instrução normativa e que algumas decisões também não cabem somente a nós, gerência de lotação ou DGP, também cabem ao nosso secretário. Mas como foi falado agora há pouco pela nossa diretora de departamento, tragam essas solicitações, né? Vamos conversar, a gente não está dizendo que todas serão atendidas, mas é importante que saibamos o que está acontecendo aí para nós, de forma legal, dentro das possibilidades, resolvermos da melhor forma possível. E tenham certeza que esse processo de lotação se dê da forma mais tranquila, obedecendo ao sistema que está tudo prontinho para vocês. Não é verdade, Jane? Isso mesmo, gente. Nós estamos, a partir de agora, já está liberado o comando de distribuição e de alocação de professores. Só vou fazer um pedido, que quem já distribuiu anteriormente, que a gente pediu para fazer testes, se estava funcionando, que vocês sabem que a plataforma mudou um pouco, né, as dificuldades que todos nós sentimos. Então, assim, nós liberamos para que fizesse um teste, para ver se estava funcionando tudo bem. Nós vamos apagar essa carga horária, é o tempo de chegar lá, eu peço para apagar. E aí, a partir da tarde, vocês já estão liberados para fazer essa distribuição. Hoje à tarde e amanhã o dia todo, tá? 4 de janeiro todo para vocês. A partir do dia de segunda-feira já é a nossa validação de carga. Então, gestores, 2 dias, 1 dia e meio para fazer a distribuição de carga e alocação de professores, porque cada um faz o seu, é rápido.
Então, a partir de segunda-feira, nós vamos estar trabalhando em conjunto com a coordenadoria, nosso analista vai estar conversando com ele, todas as cargas já deverão estar distribuídas e alocadas de acordo com o que a gente conversou aqui, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu agradeço muito isso de vocês, vocês sempre nos ajudaram com relação a isso. Quem está chegando esse ano para fazer esse trabalho, não se preocupe, não é uma atividade tão complexa assim, mas exige um pouco de atenção e de carinho conosco, porque quando a gente está validando um trabalho na nossa gerência de lotação, a gente obedece exclusivamente à instrução normativa. Aquilo que não está definido, que não está permitido na instrução, nós não podemos atender de imediato. Nós precisamos de uma autorização superior e geralmente do secretário de Educação. Então, realmente, vocês vão ter que fazer a distribuição em conformidade, alocação em conformidade, nós vamos validar em conformidade. Exatamente. O que não pudermos fazer aqui, posteriormente, vocês vão pedir, vão solicitar, se for atendido, a gente vai desfazer aquilo que foi feito e vai atender o que for mandado novamente. Mas, inicialmente, todo mundo dentro dos critérios, tá bom? E é isso que nós pedimos e vamos reforçar aí. Muito obrigado pela participação, pelo carinho que vocês têm e continuarão tendo ao atender as instruções normativas desta secretaria quanto à lotação de todos os nossos servidores. Muito obrigado, bom trabalho a todos e bom ano letivo de 2019.